Olá a todos, aqui é Edwin Lima, da Lima Recursos para Inovação. Chegamos ao nosso vídeo de número 11, falando sobre inovação, e nós vamos entrar agora num tema bastante interessante, bastante prático, que é a questão das características do processo inovador. E o primeiro tema é o tema da incerteza, e demonstrando que essa incerteza é uma característica inerente ao processo de inovação. Bom, no dia a dia a gente acaba lidando muito com isso por conta do enquadramento, né, dos projetos dos nossos clientes para gozar dos incentivos da Lei do Bem, e a incerteza tecnológica, a barreira tecnológica, o desafio tecnológico é uma característica que tem que estar presente nesses projetos para que ele tenha os seus dispêndios, né, os seus gastos incentivados. Vamos lá, tela então. E usando aqui o nosso guia, que é o Paulo Figueiredo, no seu livro Gestão da Inovação, Conceitos, Métricas e Experiências de Empresas no Brasil. Então ele abre esse tópico afirmando: a incerteza é inerente ao processo de inovação. Bom, em primeiro lugar, né, esse processo de inovação ele é principalmente caracterizado por dois pontos. O primeiro é uma falta de informação, uma informação relevante a priori, ou seja, eu não tenho disponível todo aquele conhecimento, aqueles dados, aquelas informações necessárias para eu realizar o projeto. E depois, o outro ponto é que eu não consigo enxergar, eu estou impossibilitado de enxergar as consequências e os resultados antes da realização da atividade. Então, a gente parte desse princípio, que eu não tenho todas as informações disponíveis e eu também não consigo enxergar as consequências, os resultados antes de realizar a atividade. E um dado interessante que ele traz é que 8 a cada 10 projetos de P&D falham, ou seja, aquele projeto de pesquisa, vamos chamar mais de pesquisa, ele fala P&D, mas eu falaria mais de pesquisa, falham. E metade dos projetos de desenvolvimento de produtos, ao final da realização do projeto, não se materializam. Tá? Então, um dado interessante para a gente trazer. Então, o que a gente pode colocar aqui em primeiro lugar? O que caracteriza, então, o processo de inovação? Primeiros dois pontos. A falta de informações relevantes e, a impossibilidade de enxergar as consequências, as consequências e resultados antes da atividade de P&D. Tá? Um dado importante, isso já demonstra que o projeto tem característica de inovação. Tá? Ainda que esse projeto conte com especialistas, isso a gente observa no dia a dia, se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que leva a sério pesquisa e desenvolvimento, ela sempre vai ter dúvidas. Aquela pessoa que é cheia de certezas, é muito provável que ela não saiba muito o que ela está falando. E conversando com as pessoas a gente percebe isso. Aqueles que têm dúvidas, que falam, puxa, a gente tem que ver, estamos testando, estamos analisando, não tem toda a informação disponível. Essa pessoa merece uma certa credibilidade. Não é incompetência dela, é porque de fato, sendo uma pessoa que quer avançar na fronteira do conhecimento, quer avançar no conhecimento, ela tem mais dúvidas do que certezas. Enquanto o tolo sempre tem muitas certezas. Então tomem cuidado com pessoas que têm muitas certezas. Tá? Dentro da Lei do Bem, retomando um pouquinho, quando a gente fala de análise de projetos, a gente sempre toma um conceito, ou seja, o projeto ele é inovador quando aquela solução que eu propus para resolver aquele problema, é uma hipótese, ela não é óbvia para uma pessoa que está assim, ciente de todo o conhecimento disponível e das técnicas que são utilizadas naquele setor. Tá? Isso aqui é um conceito lá do Manual de Frascati que a gente traz para análise de projetos. Tá? Então, é inovador? Por que é inovador? Primeiro, porque eu não tenho todas as informações disponíveis.
eu não conheço, não consigo enxergar ainda as consequências e os resultados antes de realizar a atividade. E aquela solução para aquele problema, ela não é óbvia para mim. Tá? Eu tenho dúvidas quanto a capacidade daquela solução que eu propus realmente resolver o problema. Isso são as características do processo inovador, e aqui focando mais na questão da incerteza. Quando a gente fala da incerteza, a gente fala de etapas ou de eventos, né, que podem representar um insucesso do meu projeto de inovação. Tá? Então, incerteza, tá? Etapas ou eventos de insucesso, tá? Podem representar um insucesso aí para o meu processo de inovação. A gente chama isso também de barreira ou desafio tecnológico. Tá? Então, um exemplo, e eu fiz uma série de posts no LinkedIn, concentrei isso num artigo também, supondo que eu queira desenvolver um material para melhorar a resistência ao calor em alguns dispositivos eletrônicos. São dispositivos eletrônicos que são sensores. Tá? Bom, legal, eu quero fazer isso, quero lançar um produto novo no mercado. Eu pensei então em fazer esse desenvolvimento com nanomateriais, tá? Mas eu ainda não, isso não foi amplamente utilizado nem no mercado, nem na minha empresa para compor esses dispositivos eletrônicos, esses sensores. Ou seja, eu ainda não fiz sensores, dispositivos eletrônicos de sensoriamento com nanomateriais. Nenhum mercado usou isso amplamente, ou seja, eu tenho um certo desconhecimento de como isso se comporta, tá? O que eu posso falar como incerteza? Primeiro, essa falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento sobre o comportamento de nanomateriais aplicados a dispositivos eletrônicos de sensoriamento. Ponto. Depois, eu começando a realizar o desenvolvimento, eu, por exemplo, verifico que esses sensores tradicionais de detecção de gás, funcionando em ambientes de alta umidade, tem deficiências, tá? Pode causar falha no funcionamento, essa alta umidade pode comprometer a segurança, o desempenho desse sistema de monitoramento. Ou seja, eu comecei com uma falta de conhecimento e quando eu avancei para o desenvolvimento propriamente dito, eu verifiquei que de fato, num ambiente de alta umidade, eu tenho problemas com aquele tipo de material num dispositivo de sensoriamento. Isso é um projeto inovador. Eu tenho várias incertezas e tenho que superá-las. Tá? Como superá-las, claro, a gente pode depois avançar e gravar outros vídeos para falar disso. Tá? Nesse contexto, tentativa e erro é algo muito útil nesse processo de descoberta. Tá? Então, tentativa e erro, né, são úteis nesse processo de descoberta, porque eu não tenho conhecimento disponível, não adianta eu ir lá num livro e ler, porque eu não tenho aquele conhecimento disponível, eu preciso tentar, preciso testar, preciso prototipar. Tá? E o Figueiredo traz uma coisa legal que são exemplos, né? Então ele, por exemplo, fala de um engenheiro que está trabalhando com uma inovação num produto. Então, sei lá, no setor automotivo, eu vou trabalhar primeiro o design daquele componente ou daquele veículo mesmo, né? Vou trabalhar com design, depois eu vou fazer um protótipo, vou fazer um teste piloto daquele processo ou daquele dispositivo ou daquele carro em ambiente mesmo onde o dispositivo ou o carro atua, né? Eu vou ter que fazer um teste, vou ter que depois ajustar esse desenho, vou ter que retestar. Então, é sempre esse o processo. Eu não tenho todas as informações disponíveis, eu concebo algo, prototipo, testo, vou avaliar os resultados. Avalio os resultados, volto, ajusto o que eu tenho que ajustar, depois faço o teste novamente. Isso pode acontecer várias e várias vezes até a gente chegar no resultado desejado. Pode ser que a gente não alcance o resultado desejado. Por quê? Porque eventualmente eu posso não ter técnica, posso não ter material ainda com as características que eu preciso. Então a gente está avançando na barreira, na fronteira ali do conhecimento. Legal? É isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. A gente avança
né, logo com o vídeo número 12, onde a gente vai seguir olhando todas essas características do processo inovador. Peço que vocês sigam a nossa página aqui no LinkedIn, se o conteúdo é de interesse. Espero que esteja sendo de proveito para todos vocês. Um abraço e até a próxima.